pode assinar embaixo, não é verdade? Então ele veio sanar algumas dúvidas sobre o imposto de renda. A declaração do imposto de renda, né, que vem aí, e muita gente não sabe o que deve fazer. Então nós temos algumas perguntinhas. Bom dia, doutor João Márcio, é um prazer recebê-lo. Vou até colocar o óculos para não errar as perguntas. Ok, bom dia. Tudo bem, né? Muita gente realmente fica sem saber o que fazer nessa hora, não é, doutor João Márcio? Exato. É uma hora que as pessoas ficam um pouco apreensivas, né? Uhum. Mas tem que tomar os cuidados devidos, porque a declaração ela tem um prazo, né? E a pessoa tem que atender esse prazo, porque se sair desse prazo legal, ele vai estar sujeito a pagamento de multas. Pois é, olha bem. E, por exemplo, a pessoa idosa, também ela tem que declarar? Com certeza. O que determina se a pessoa é obrigada ou não a declarar não é a idade, é os valores de rendimentos tributáveis. E o idoso, aquele idoso que já tem 65 anos, ele tem uma parte do seu rendimento que aí sim ele estaria isento. Mas o complemento da sua renda, se atingir o limite, ele estaria obrigado também a declarar. Mas no caso, se ele tiver algum problema de saúde? Tem as doenças previstas na legislação, né? Por exemplo, doença de câncer, né? Dentre outras previstas em lei, que aí a pessoa ficaria isento do pagamento do imposto. No caso aí, bolsa de estudo, é preciso declarar o leão? Com certeza. A pessoa pagou na escola para o seu filho, para o próprio declarante, né? Uhum. Mas também tem que atender ao limite. Cada despesa com a instrução, ela tem um limite de R$ 2.708 por dependente ou com o próprio declarante. Agora, vamos supor que a gente receba uma doação valiosa, uma mansão, eu receba. Eu vou ter que pagar imposto de renda, pois eu às vezes não tenho dinheiro, como é que faz? Na legislação está previsto, né, o recebimento de herança. A pessoa tem que usar dentro do que está previsto na lei, ele não vai ser tributado, porque ele está recebendo uma doação. Ele tem que saber especificar direito dentro do campo que está previsto na declaração. Porque senão vai ter que vender a casa para pagar o imposto, fica difícil. É verdade. Agora vamos ouvir aí algumas pessoas na rua que perguntaram, temos algumas perguntas, e depois nós retornaremos com as nossas aqui. Então vamos lá. Fala, povo. Eu gostaria de saber qual é o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Uhum. O prazo, ele teve início no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Né? A pessoa tem que atender a entrega da declaração dentro desse prazo. Vai até o dia 30 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Se ele conseguir dentro desse prazo aí, ele tá bonito. Que bom. Então vamos a outra pergunta. Queria saber o que acontece quando a pessoa não entrega a declaração do imposto de renda na data certa. Certo. A pessoa que não atendeu a sua declaração dentro do prazo, por um motivo qualquer, esqueceu ou deixou de cumprir, ele pode fazer a declaração, sim, mas ele vai estar sujeito ao pagamento de uma multa. Essa multa ela varia de 1% do valor do imposto, e não existindo esse, nunca pode ser o valor mínimo de R$ 165,74. Pois é, gente, para que vai pagar multa? É melhor cumprir o prazo, né? Com certeza. Então vamos a mais uma pergunta. Eu gostaria de saber quem é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Certo. Está obrigado a declarar imposto de renda todo contribuinte que teve rendimentos tributáveis acima de 17.215, que teve... Isso por ano? Por ano, entendeu? Rendimentos tributáveis acima de 17.215 anual, que teve posse de bens patrimoniais acima de 300 mil, né? Ou teve rendimentos isentos, tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Pois é. Aí eu acho que ainda tem mais uma pergunta, a última, então vamos lá, que depois nós continuamos aqui. Gostaria de saber qual é o local que entrega a declaração do imposto de renda. Certo. A pessoa que tiver que apresentar a sua declaração, ele tem 3 formas de declarar, seja pela internet, pode ser por disquete ou por formulário. Na internet hoje é o meio mais convencional, né, o mais praticado, porque tem uma comodidade. No disquete, a pessoa precisaria fazer sua declaração, gerar um arquivo e apresentar nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, que estão habilitadas a estar recebendo essa declaração, ou através do formulário, que é muito pouco usado já ultimamente. Essa declaração no formulário deverá ser apresentada nos Correios, nas agências do Correio, mas a pessoa vai ter um custo de R$ 5 para estar apresentando. E tendo em vista que seja feito pela internet,
tem toda aquela comodidade e não gera custo algum. Não gera custo nenhum, né? R$5 já dá para fazer um lanche. Até almoçar, dependendo. Exatamente. Aqui, as pessoas que fazem bico, vamos supor, camelôs, quem presta serviços gerais, quem vende água de coco, como é que ela vai declarar? Porque ela, na verdade, ela declara se ela quiser? Porque tem o caso das pessoas que estão obrigadas a declarar. Né? Aquelas pessoas que o governo já tem conhecimento das suas fontes de rendimento, e aí eles já têm o controle sobre essas pessoas. Mas nada que impeça as pessoas que não estão obrigadas, elas não estão impedidas de declarar. Elas podem estar apresentando sua declaração espontaneamente. E elas mesmas que vão manifestar o valor que foi recebido. Até porque que elas só vão poder adquirir algum bem se tiverem... Gera uma certa suspeita, né? Com o histórico daquele contribuinte. Porque ele não vinha declarando, depois apresenta um patrimônio aí que fica incompatível com ele. Isso me lembra o seguinte, e as pessoas que vão para o exterior, e lá elas já pagam os impostos. E quando vêm para o Brasil, ou mandam dinheiro para o Brasil, como é que fica essa questão do imposto de renda? As pessoas às vezes confundem muito isso, né? Porque eu já pago o imposto lá. Só que são tributações diferenciadas, um outro país, né? O dinheiro que ele vem para o Brasil, a pessoa deve também estar pagando seu imposto de renda para poder estar legalizando, né, esse valor, até mesmo para justificar as aquisições patrimoniais. É verdade, né? Agora, no caso aí, a herança já falamos, quem não precisa, por exemplo, enviar a declaração para o imposto de renda? Quem não precisa? Certo. Não precisaria aquelas pessoas que não se enquadram, né, naquela questão da obrigatoriedade. A pessoa não tem rendimento comprovado, né? E não tem, às vezes, salário, mas não tem um valor específico que o governo mantém um controle sobre esse valor. Mas, igual eu falei anteriormente, ela não, às vezes não está obrigada, mas o que não quer dizer que ela esteja impedida. Impedida. Agora, no caso do casal, é melhor que façam a declaração juntos ou em separado? É bom analisar o caso em separado para fazer uma simulação se o resultado final vai ficar favorável. Eu fazer a declaração em conjunto, eu e minha esposa, ou se seria melhor eu estar fazendo em separado, para poder ver a questão da tributação, né, ou talvez até mesmo uma questão de restituição de imposto de renda. Certo. E o que fazer, no caso, uma pessoa que não declarou imposto de renda no ano passado, mas quer declarar esse ano? É a pessoa que não fez sua declaração, não atendeu o prazo legal, ele pode estar fazendo sua declaração, e às vezes, se ele estivesse obrigado, ele até deve fazer, e ele vai estar sujeito ao pagamento de uma multa. Né? Essa multa, como falei, ela é no valor mínimo de R$ 165,74. Ele tem um prazo, até quanto tempo que eu posso declarar? Dentro de 5 anos. Né? Tá. Se eu não declarei o ano passado, eu tenho dentro dos próximos 5 anos o prazo para eu poder estar entregando essa declaração. Perfeito, ainda bem que é possível, né? E agora, finalmente, eu pergunto quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora de escolher um contador para fazer a sua declaração do imposto, já que essa é a sua área. Não só o cuidado em escolher um profissional, né, que tenha conhecimento da legislação do imposto de renda, e assim também como o contribuinte, ele tomar alguns cuidados no decorrer do ano, que a pessoa, às vezes, quando chega no momento de declarar, ele quer se beneficiar dos descontos legais, que seja despesa com médico, dentista, hospital, plano de saúde, mas no decorrer do ano ele não se preparou, ele não pegou recibo, teve a despesa e não se documentou. Então, também o contribuinte ele deve se organizar no decorrer de cada ano para poder estar pegando os documentos, juntar numa pasta, né, ou no envelope, para que na hora que chegar o momento dele procurar um profissional, ele esteja também preparado para oferecer condições ao profissional de desenvolver o seu trabalho com transparência. E ele está sempre procurando alguém que seja do ramo, né? Porque a pessoa também ele não está impedido dele mesmo próprio fazer sua declaração, desde que ele tenha conhecimento legal para poder estar fazendo sua declaração. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa querer economizar nesse momento. E acaba botando os pés pelas mãos. Exatamente. Aí, o imposto que, às vezes, ele vai estar sujeito a pagar é muito maior do que, às vezes, o caso do que ele pagaria um profissional. Né? É verdade. Então, tem que tomar alguns cuidados básicos para poder evitar problema com o leão. Pois é, gente, viram? E é muito bom, no caso a gente até nem colocou o telefone, porque hoje nós estamos com problema de pessoal, né, para atender, porque eu acho que os telespectadores também gostariam de fazer suas perguntas.